7h49, já voltamos com o Folha no Ar. Hoje, dia 1º de fevereiro de 2022, estamos aqui, conversando com a Anique Assede, promotora titular da Promotoria de Tutela Coletiva de Infância e Juventude de Campos, esclarecendo para a gente essa questão da vacinação e da educação, a vacinação das crianças, dos jovens, adolescentes. No oferecimento de Proteus, Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e com apoio de Unicred Norte Lagos. Antes de voltarmos aqui aos nossos companheiros Arnaldo e Aloysio, deixa eu pegar rapidamente aqui, Anique, alguns comentários que estão, e tem muito, já por isso até pedimos desculpas por não dar tempo de ler todos, mas está aqui, o Leonardo, é direito de viver a vida, todos os cidadãos e cidadãs, artigo 5º do CF 88. Tem mais aqui também uma pergunta, e aí é interessante por conta do que diz respeito à infraestrutura dos colégios, da Tânia Maria Vasconcelos, que não seria uma incoerência colocar essas crianças nos colégios que ainda não foram reformados. A Carla Maia faz uma relação, uma correlação aí com as escolas particulares, deixa a vida das escolas particulares seguirem e enquanto o município resolve o problema dele. E por fim, que aí naturalmente eu peço você, Anique, para comentar sobre esses posts, e por fim, como a Aloysio disse mais cedo, a nossa Giovana Almeida, que é da conselheira tutelar, esteve conosco aqui sexta-feira, ela posta aqui: não admitiremos que este ano nossas crianças e adolescentes não frequentem as salas de aula. A inoperância do município é clara em relação à volta às aulas. É o que diz a conselheira tutelar, Anique. Bom, vamos lá. É ótimo poder falar um pouco sobre esse tema, né? A gente vem tratando dessa resistência do Poder Público Municipal em Campos em retornar às atividades presenciais já há algum tempo. É até inacreditável que a gente esteja já em 2020 ainda em torno dessa discussão, a discussão de um direito fundamental, que é o direito à educação, e que no Brasil, pela legislação em vigor, deve ser exercido de forma presencial, e no momento em que não há mais qualquer cenário epidemiológico que justifique o adiamento do calendário letivo, que justifique a suspensão das aulas presenciais, que justifique vincular o direito à educação ao direito à vacinação, ou mesmo a precariedade das escolas públicas municipais, não justificam a suspensão das aulas e a inviabilização das atividades presencialmente. Como a gente disse no início, o home office não é autorizado pelas normativas jurídicas em vigor, e a única coisa que permitiu o ensino remoto ou o ensino híbrido foram as circunstâncias pandêmicas do momento. Campos hoje, não com base em achismo, em posicionamentos de A ou de B, mas em dados objetivos e concretos, levantados pelo Estado do Rio de Janeiro, Campos hoje não apresenta números de contaminação, números de óbito, números insuficientes de leitos que coloquem a sua classificação de risco em incompatibilidade com o acesso presencial aos bancos escolares. Então, não há justificativa, como a conselheira bem colocou, para que em 2022, a não ser que o cenário mude completamente, a classificação objetiva de risco de Campos, com base em dados concretos e objetivos, e inviabilize isso. No cenário atual, e a gente fala isso porque a gente consultou, semanalmente o Estado emite um boletim de classificação de risco, e Campos está numa classificação de risco que não justifica, segundo as orientações do governo estadual da educação, a suspensão das aulas, adiamento de calendário letivo ou qualquer coisa parecida sobre
com base na ideia de que primeiro tem que vacinar, né? A gente lembra, inclusive, que no ano passado foi emitida uma recomendação do Ministério Público para que as aulas voltassem presencialmente. Recomendação essa que foi acatada pelo Poder Público Municipal, que por decreto expressamente autorizou no território de Campos o ensino presencial em todos os setores, público e privado. Então a gente tem desde o final do segundo semestre do ano passado as escolas abertas, as escolas funcionando, né, quando não estava ainda autorizada a vacinação. Essa era a nossa realidade. Utilizar hoje a possibilidade de vacinação, que é um cuidado a mais, que também é um direito que deve ser buscado, como forma de viabilizar e retroceder a um cenário que não se justifica, né, porque, volto a repetir, a classificação de risco de Campos objetivamente não recomenda isso, né, não está assim divulgado no boletim do Estado. Então, assim, é inadmissível, né, se partir para o ano letivo de 2022 atrasado, né, com adiamentos em nome da necessidade anterior de vacinação, e muito menos se suspender aulas. Então, assim, ontem, para vocês terem ideia, mesmo antes do decreto municipal ser publicado, porque não tenho notícias ainda de que tenha sido publicado, a gente já recebeu demanda dos pais, da Associação de Pais de Alunos da Rede Privada, e já tivemos notícias pelo Conselho Tutelar da mobilização de pais de alunos da Rede Pública Municipal, né, pedindo providências ao Ministério Público para garantir e assegurar que o início do ano letivo se dê na data prevista para o dia 7 de fevereiro. Inclusive para as crianças de 5 a 11 anos, né? Porque esse foi o posicionamento do município no ano passado, e esse é o posicionamento que recebe respaldo legal. Então, nós vamos lutar para que isso aconteça, né? Com relação à precariedade da estrutura física das escolas, nós estamos acompanhando, né, as providências que o município vem adotando para corrigir as falhas dessa estrutura. Nós sabemos que esse é um problema que assola todas as escolas das redes públicas espalhadas pelo Brasil afora, né? Infelizmente, nós temos um país que não oferece às suas crianças espaços ideais para o funcionamento do ensino público. Mas isso nunca inviabilizou, antes da pandemia, o acesso presencial à educação. E agora não pode inviabilizar, simplesmente porque não existe regra jurídica que permita essa inviabilização, né? A não ser que a escola tivesse interditada, né? Porque ela oferece realmente risco à saúde pública, pode cair um teto, enfim, os demais problemas ligados à precariedade da estrutura pública, eles devem ser resolvidos pontualmente. Para vocês terem ideia, a gente tem lá ajuizadas na vara da infância, a nossa promotoria, mais de 60 ações civis públicas em face do município para corrigir problemas de estrutura física nas escolas, né? Isso já existe há algum tempo e cada vez aumenta mais. Então, a gente vem cobrando do município a correção desses problemas. Foi assinado ano passado, né, quando houve autorização por parte do município para que todas as escolas voltassem a oferecer as aulas presenciais. A gente percebeu que um número menor de escolas do município foi aberto, da rede municipal de ensino, só 70 escolas. Então, fizemos uma reunião da qual o próprio chefe do Poder Público participou, né, e propôs a assinatura de um TAC, no sentido de que as incorreções dos espaços públicos minimamente fossem sanadas para que no início do ano letivo de 2022 todas as unidades escolares da rede pública estivessem em funcionamento adequadamente, né? Ainda que longe do ideal de estrutura física, mas em condições mínimas de funcionamento. E a gente procurou acompanhar o cumprimento desse TAC antecipadamente. A gente fez reuniões em dezembro, a gente fez reuniões em janeiro, com a presença e participação do secretário municipal de educação, a presença dos conselheiros tutelares, aos quais a gente também requisitou que fizessem visitas nas unidades escolares das suas áreas de atuação para ver se as obras estavam sendo realizadas ou não, né? Quando a gente viu que essas obras estavam atrasadas no início já desse ano, a gente marcou uma reunião emergencial com o secretário de educação
para demonstrar a nossa preocupação, para que todas as providências fossem antecipadas, e sempre o que a gente escutou do município é que eles estavam tomando as providências, que as escolas estavam sendo submetidas a reparos e tudo mais. Então, a gente acredita que, a essa altura, a ausência, as precariedades que ainda se apresentam, elas não devem inviabilizar o acesso das crianças às salas de aula. Elas devem ser corrigidas pontualmente, o Ministério Público vai estar cobrando essa correção a cada escola que a gente receber notícia de que o ambiente está inadequado, a gente vai tomar providências, né? Mas a gente deixar toda uma rede pública municipal fechada em nome de precariedade de estrutura pública, nós não vamos abrir nunca essas unidades, né? Então, a gente sabe que há muito mais a se perder fora das escolas do que frequentando escolas que tenham uma parede descascada, um mato que pode ser cortado, ou um bebedouro que pode ser substituído com a cobrança do Ministério Público ou com a cobrança do Conselho Tutelar. Então, assim, o importante agora é que o município honre o compromisso que assumiu por meio do chefe do Poder Executivo no TAC, né, que abra as escolas no início do ano letivo previsto para todas as crianças e não deixe prejudicado e violado o direito à educação sob a ideia, sem respaldo jurídico, de que a vacinação é motivo para atrasar o início das aulas do ano letivo, tanto na rede pública quanto na rede privada. Eu acho importante, Cláudio, você mencionou aí, né, que há pais que se preocupam, principalmente os que da Associação de Pais da Escola Privada, né, de que o que possa estar atrasando ou inviabilizando o retorno das escolas privadas seja a necessidade da gente garantir a isonomia entre alunos da rede pública e da rede privada. A isonomia é algo pelo qual o Ministério Público sempre vai lutar, né? A gente vive num país democrático em que um dos princípios fundamentais básicos é o da igualdade. Então, evidentemente que a gente vai lutar por isso, mas isso nunca atrapalhou o retorno das aulas, exatamente em nome da igualdade, né? Os alunos da rede privada também têm direito ao acesso à educação. Então, quer dizer, é preciso que fique claro que não é essa a questão da precariedade da estrutura física das escolas públicas municipais que está inviabilizando o retorno das aulas. Ao contrário, o Ministério Público vai lutar veementemente para que essas aulas retornem o mais rápido possível, de forma presencial, em todos os setores, público ou privado, e que as correções relativas à precariedade da estrutura física das escolas municipais sejam corrigidas no caminho. Esse a direção do trabalho do Ministério Público da Infância e Juventude na área coletiva em Campos. Anique, pelo que você está falando aí, pelo que ouvi, o próprio, você citou 2 vezes a Associação de Pais de Alunos de Escolas Particulares, inclusive no grupo aqui de WhatsApp desse programa, que divide com o blog Opiniões, o presidente da associação, o advogado Hanani Monjan, acompanhou a reunião que foi decidido a mudança de bandeira e o adiamento das crianças abaixo de 12 anos, né, uma data posterior a 7 de fevereiro, que foi a data estabelecida com vocês no TAC, entre Ministério Público, entre conselhos tutelares, entre o município. E ele acompanhou que o secretário de Educação, Marcelo Feres, era favorável a votar no dia 7, mas pela baixa adesão da vacinação infantil, infelizmente, para ter prevalecido a opinião do Charbel Cury, né, chefe de vigilância, de setor muda, é o comandante da... Epidemiológico, acho que enfim. É o comandante do combate à Covid em Campos, no município, né? E também do seu lugar-tenente, que é outro médico infectologista muito competente, 2 não, o chefe da minha pediatra, Rodrigo Carneiro. Independente do que tenha sido, parece que são 2 fatores, né? A baixa adesão de vacinação infantil e o fato de que o município talvez não tenha aproveitado, usando a palavra da Giovana Almeida, na sexta-feira, não tenha aproveitado o ano passado todo para poder adiantar essas reformas, né? E ela disse aqui nesse programa, a Giovana Almeida, conselheira,
e como você colocou também, os conselhos tutelares, são 5 em Campos, fizeram vistorias em escolas desde o dia 10 de janeiro, aleatórias. E cada um desses conselhos fez, segundo ela colocou, agora não me lembro se foram 5 ou 10 unidades, né? Campos tem 234 unidades, sendo 153 escolas, né, e 81 creches, atendendo 55 mil alunos, né? Então, quer dizer, essa questão da precariedade, segundo a Giovana Almeida, o quadro que ela encontrou parece que não foi bom, né? Segundo ela disse aqui, citou vários casos de várias escolas, né, mato, roubo de geladeira, bebedouro, como você citou, parede, ou caída no iminência de cair, enfim. Mas há também a questão do passaporte vacinal. A gente tem que lembrar um pouco, nesse mesmo programa aqui, no dia 16 de dezembro, o Charbel Cury, ele falou confirmou a volta às aulas de fevereiro e que ia ser cobrado o passaporte vacinal. No dia seguinte, no dia 17 de dezembro, o prefeito Vladimir Garotinho teve que fazer um balanço no ano do governo. De maneira assertiva, ele endossou as palavras de Charbel Cury, falando que ia voltar em fevereiro e que ia ser cobrado sem passaporte vacinal. No dia 6 de janeiro, Arnaldo Neto e Cláudio Nogueira entrevistaram o secretário de Saúde, Paulo Herano, e ele também falou da questão do passaporte vacinal. Agora o Marcelo Feres esteve aqui, de Educação, no dia 26, e falou nesse programa que a cobrança da vacinação não está sendo exigida aos professores e servidores da educação. Que me parece lógico. Se eu vou cobrar da criança, a criança se vacina, vai para a escola, e pode ter ali um professor servidor não vacinado que possa contaminá-la, qual é a lógica desse processo? Então, queria que você analisasse esses 2 pontos, a questão da precariedade, a qual você já falou, e a questão do passaporte vacinal. Vamos lá. Em que pese o posicionamento das autoridades sanitárias em Campos, né, que a gente respeita por toda a formação médica e tudo mais, e pelas medidas que vêm sendo aplicadas, né, para a contenção da pandemia em Campos, com relação à questão das escolas, e é só com relação a isso que a gente se pronuncia agora, né, nesse momento, volto a dizer, né, Campos não é uma ilha no Brasil, não é uma ilha no estado do Rio de Janeiro. Campos não está sujeito apenas ao entendimento das autoridades sanitárias locais. Existe um controle da pandemia realizado a nível estadual. No estado do Rio de Janeiro, semanalmente é emitido um boletim que classifica cada município que compõe o estado de seu risco pandêmico, né? Isso é feito com base em dados objetivos, não subjetivos, porque o médico A ou o cientista B acha isso ou aquilo, mas com base em critérios objetivos, número de leitos disponíveis, número de casos, número de óbitos e outros critérios mais que definem a posição daquele município na classificação de risco da propagação da pandemia. Então, volto a dizer, Campos, para ter as suas aulas suspensas ou o direito à educação vinculado à vacinação ou a qualquer outra medida, teria que estar classificado num risco muito mais elevado do que hoje a bandeira do Estado do Rio sinaliza. Então, não há justificativa técnica científica, ao ver do Ministério Público, considerando a bandeira classificatória do Estado do Rio de Janeiro em relação a Campos, que justifique adiamento, né, das aulas em prejuízo ao direito à educação. Essa é uma questão, é o nosso posicionamento, né? A gente, se o município caminhar nesse sentido, nós vamos buscar judicialmente providências para assegurar com todas as forças o direito à educação, tanto aos alunos da rede pública quanto da rede privada. Com relação à questão da precariedade da estrutura física, é fato que o Ministério Público emitiu para os conselhos tutelares essa requisição de que visitassem as escolas, identificassem aí as providências. Nós temos uma rede pública municipal composta de 230 e tantas escolas. Então, o Conselho Tutelar fez essas visitas por amostragem,
né, a algumas escolas na sua área de atuação. Então, nós temos retratos de algumas escolas, mas num universo de 234 escolas, né, aquilo que foi visitado, sim, 10 escolas, o Conselho Tutelar encontrou 3, 4 que não estavam, ao ver do conselheiro, das fotografias extraídas, em condições mínimas de funcionamento, esse quadro vem sendo revertido, pelo menos é o que o município assegura nas atas de reunião assinadas pelo secretário de Educação, vem sendo revertido com realização de forças-tarefas, né? Não só por meio de procedimentos licitatórios para contratação de firmas de manutenção, conforme consta dos autos do inquérito civil, como também por contratação de pessoas da localidade para capina, para conserto de caixa d'água, para tantas outras providências. Então, a gente entende que essa força-tarefa que o município sinaliza que vem fazendo, né, seja suficiente para honrar o TAC assinado com o Ministério Público no sentido de abrir todas as escolas. E aquelas que pontualmente, por questões de tempo, burocráticos, ou mesmo pelo estado físico da precariedade, nível de precariedade que apresentava, não estejam em condições de funcionamento, essas sim vão ser tratadas pontualmente. Mas isso não justifica o fechamento de toda uma rede pública municipal de ensino por conta das estruturas físicas não estarem adequadas. Esse também é um posicionamento do Ministério Público. Com relação ao passaporte vacinal, sim, a gente reafirma a obrigatoriedade da cobrança do passaporte vacinal de todas as crianças. Como a gente tratou no início do programa, né? É um direito da criança a vacinação e o passaporte é o que expressa o cumprimento ou não desse direito, o atendimento ou não desse direito e o cumprimento por parte dos pais desse dever, que é o de oportunizar a vacinação. Então, com certeza, o passaporte vacinal precisa ser exigido no ato da matrícula. O que a gente volta a repetir é que, uma vez descumprido o dever de vacinar pelos pais, o caminho para responsabilização dos pais pela ausência do cumprimento do dever e da garantia do exercício do direito à vacinação deve ser a notificação às autoridades da rede de proteção à criança e adolescente, Conselho Tutelar, Ministério Público, e não a violação de um outro direito, que é o direito à educação. Direito de estar nos bancos escolares, em sala de aula, assistindo às aulas, né? A gente teve, Aloysio, um prejuízo incalculável por esses 2 anos, praticamente, dessas crianças afastadas, né? O desestímulo ao processo de aprendizado, a evasão escolar, o desinteresse total, né? A gente anda pelas ruas de Campos, a gente vê como que há crianças pedindo dinheiro em sinais, como que a criminalidade aumentou, como que crianças nos espaços intrafamiliares passaram a ser vítimas de abusos de todos os tipos, abusos sexuais, violências físicas, violências psicológicas, né? Os espaços comunitários, eles oportunizam a visibilidade dessas crianças, eles permitem que esses sinais de violações sejam identificados pelos professores, pelos coleguinhas, enfim, e que a criança possa ser realmente assistida. O direito à educação, ele oferece um espaço de convívio social. É a escola, muitas vezes, que coloca comida na mesa daquela criança, daquele adolescente em casa. Às vezes ele não tem uma refeição, ele conta com a refeição que a escola oferece, né? Com a merenda que a escola oferece. Então, assim, é incalculável os prejuízos que a ausência da frequência aos espaços escolares causa. Então, assim, é estarrecedor pensar que a gente ainda está falando de adiamento de calendário do ano letivo a essa altura, com tantos prejuízos, né? Eu não acredito, né, sinceramente, que haja tamanha indiferença por parte das autoridades públicas a ponto de, em nome da necessidade de vacinar, se violar tantos outros direitos, né? Direito à convivência social, direito à educação, direito à alimentação, que muitas vezes é a escola que supre. Então, assim, realmente... isso estimula que a gente tome providências no sentido de assegurar todos esses outros direitos que não se justificam por um direito que não vai ser violado, que é o direito à vacinação, uma vez que como você falou, obrigatória a apresentação, sim, do passaporte vacinal no ato da matrícula, e isso deve ser, caso esse direito esteja sendo violado, informado às autoridades. Eu só queria
concordo com vocês de número e grau, mas inclusive essa coisa, por exemplo, da merenda. Me lembro eu, Arnaldo, entrevistando o Vielas, prefeito de Macaé, no começo da pandemia, e ele preocupado, porque sabe que muitas dessas crianças tinham garantido o seu almoço, o seu café, dependendo do horário. Ali ele colocou um programa em Macaé para compensar a alimentação das famílias da merenda, né? Porque as crianças sem merenda, algumas ficam literalmente sem ter o que comer. É um fato. Agora, essa aparente contradição que eu fiz a pergunta, eu queria insistir, se você me permite, Nick, em você cobrar vacinação aos pais das crianças. Eu acho que está certo, eu questiono a opinião, né? Mas não está no ECA, né, como você colocou, depende de opinião, e ao mesmo tempo que você não cobra para os profissionais que vão lidar diretamente, fisicamente com essas crianças. Quer dizer, não é uma contradição? Veja, a obrigatoriedade da vacinação, ela vale também para os adultos, né? Ela vale para os adultos. A gente tem aí a ação julgada pelo ministro Lewandowski, né, que reconhece a obrigatoriedade da vacinação a todos. Ela tem respaldo exatamente na lei, né, que a gente chama da Lei Emergencial da Pandemia, que estabeleceu no artigo 3º a possibilidade de se aplicar algumas medidas restritivas diante do cenário pandêmico em nome do interesse coletivo. E a vacinação está lá como uma das possibilidades de medida restritiva. Então, cabe às autoridades do município decidir, como a gente já falou também, o Supremo Tribunal reconheceu, né, que não seria adequado, num cenário democrático, a vacinação forçada, que é diferente da vacinação obrigatória. Então, como tornar efetiva essa vacinação obrigatória? Justamente com outras medidas restritivas, de exercer algumas atividades, de ingressar em determinados espaços. Então, exercer algumas atividades. Esse talvez seja o campo da discussão que você propõe, né? Quer dizer, seria possível impedir que os professores exercessem as suas atividades laborativas por conta da ausência da vacinação, né? Essa é uma discussão que juridicamente ainda está sendo travada, né, em outros campos que não a área da infância. Então, assim, eu não vou me posicionar especificamente a respeito, né, mas é uma discussão que encontra direitos, por um lado, né, porque cada um adulto, aí a gente está falando só de adulto, não mais de criança, né, cada pessoa tem o direito a sua integridade física, a decidir, né, sobre o seu corpo, sobre a sua saúde. Mas as consequências dessa decisão afetam o coletivo. Então, até que ponto as autoridades sanitárias podem cobrar isso no exercício da atividade laborativa? Essa é uma discussão que eu vou deixar para as autoridades desse campo, né, se pronunciarem, porque a gente tem aí um confronto de bens jurídicos que precisam ser profundamente valorados para um posicionamento que não é da área da infância. Eu quero só pedir licença. Muito válido. É uma discussão muito válida de ser aprofundada, né? Desculpa, Cláudio. Não, eu que peço perdão. Não, eu só quero colocar aqui, a Luiz, o Arnaldo, a Nick, a todos que nos acompanham, que neste programa aqui, Arnaldo, você se lembra, o reitor do IFE, o Jefferson Manhães, deixou bem claro que todos os profissionais da educação, todos, desde o professor, diretor, até o auxiliar de serviço geral, e também visitantes, só vão entrar no IFE com o passaporte vacinal. Microfone, Arnaldo. Neto, tá aí? Nos ouve, Neto? Eu acho que caiu a conexão do Arnaldo, ele não tá legal. Vê se volta aí, Neto. Arnaldo? Travou, ele saiu aí. Oi, Arnaldo. Não, seu áudio não tá chegando aqui. Sem áudio. Dá uma restart aí, um F5 aí, por favor. Mas, Aloysio, isso de fato se deu aqui no programa. Com o Arnaldo com problema, eu vou passar, vou seguir. Você falou que
expressamente, teve muito cuidado com algumas falas suas e foi muito assertivo em outras. Na que você foi mais assertiva, você falou que o Ministério Público não vai aceitar um novo adiamento das aulas. Que medida, e falou medidas judiciais, quais são essas medidas que você pretende ingressar? Caso isso se confirme realmente. Para que a gente possa tomar uma posição mais clara em relação às medidas a serem tomadas, é preciso que haja a publicação do decreto para que a gente possa ter acesso ao texto legal em vigor e aí possa fazer uma análise jurídica das consequências do que lá estiver posto, né, para tomar, então, as providências no sentido de decidir por uma ação ou por outra, ou até por uma ação extrajudicial, né. A gente tinha marcado, por exemplo, para quinta-feira agora, uma reunião com o secretário de Educação, com os conselhos tutelares, para, mais uma vez, né, avaliar as providências que foram tomadas para o cumprimento do TAC assinado pelo chefe do Poder Executivo, no sentido de que todas as escolas estariam aptas, né, assumiu o compromisso de que todas as escolas da rede pública municipal estariam aptas para funcionar a partir do início do ano letivo. Aí o ano letivo é adiado, né, então aí a gente precisa interpretar adequadamente o texto que não foi publicado ainda, né, para ver os efeitos disso, inclusive como forma de possível descumprimento do TAC que foi assinado, né? Então, assim, o que eu posso assegurar, Aloysio, é de que se houver algum decreto de adiamento que não tenha respaldo legal, e me parece que não há no cenário fático respaldo legal, como a gente já falou aqui várias vezes, para adiamento das aulas com base na necessidade do exercício de vacinação, que não fica impedido por conta das aulas, né, a gente vai reunir todos os esforços no sentido de, se não extrajudicialmente, judicialmente, ver o município compelido a revogar o decreto, né, a extinguir o decreto que visualiza aí esse adiamento. É preciso até destacar o seguinte, esse posicionamento, caso se confirme por decreto, ele está na contramão do cenário nacional, né? A gente tem o Rio de Janeiro, município do Rio de Janeiro, com as aulas presenciais previstas, sem adiamento, São Paulo, enfim, a gente tem aí no Brasil inteiro as autoridades recomendando. O Conselho Nacional da Educação emitiu uma nota de esclarecimento recentemente, recomendando expressamente o retorno ao ensino presencial em todos os níveis de ensino, desde a infância até as universidades, né? Então, assim, não há absolutamente nada, nenhuma norma jurídica que respalde o adiamento com base em cenários pandêmicos que não justificam a violação desse direito à educação, que é um serviço essencial. Então, assim, isso nos autoriza, nos deixa numa posição muito confortável, né, de cobrar com base em dados objetivos e não subjetivos, né, o retorno das aulas ao formato presencial. E aí, se não há um consenso com o município, a gente sempre procurou o diálogo, tanto que temos aí várias reuniões ocorridas aí, mas se não é mais possível o cumprimento do TAC e ainda temos uma violação ao direito à educação com possível adiamento, nos resta as vias judiciais para garantir que todas as crianças, volto a repetir, rede privada e rede pública, estejam estudando presencialmente nas suas escolas o mais rápido possível. Acho que agora eu consigo falar, entrou uma chamada que meio que me atrapalhou, mas eu tentava falar anteriormente porque o que a doutora Nick está levantando aqui, dessa questão do passaporte da vacina, foi justamente o que o Paulo Irano falou comigo com o Nogueira. São mecanismos que você consegue utilizar meio que para forçar, sem forçar judicialmente, que todo mundo se imunize, né? Tipo, proibir a entrada em alguns locais, mas, enfim, o gabinete de crise não tratou essa questão. E a gente vai recebendo durante o programa, doutora Nick, várias mensagens de pessoas que têm filhos na rede pública e têm filhos também na rede privada e que estão muito preocupados com essa nova posição. E essa nova posição, ela faz o seguinte: na faixa de 5 a 11 anos, as aulas estão adiadas. De 0 a 5 e 12 mais começam em fevereiro ainda sem determinar um dia.
não é um contrassenso? Por que só essa faixa etária? Será que usa-se a vacinação? Ou é uma forma realmente de como muitos pais estão mandando, e esses pais devem conhecer a realidade, né, porque eles devem ir à escola para renovar a matrícula, devem estar vendo as condições dos prédios, ou é uma forma realmente apenas de ganhar tempo para tentar reformar algumas unidades, já que todas parecem impossível ainda para o início do ano letivo? Pois é, esse é um assunto, né, que acaba gerando aí um clamor público, principalmente em campos muito grandes, né? É o que a gente falou anteriormente, a gente percebe uma resistência dos gestores em permitir esse acesso presencial às aulas e aí acaba identificando aí, né, cogitações da população em torno do tema das mais variadas formas, né, como essas que você colocou aí, e que os ouvintes começam a elocubrar, né, se não seria isso, se não seria aquilo. Nós, no entanto, no Ministério Público precisamos lidar com os fatos, né, com o que está documentalmente formalizado. Então, o que a gente tem até agora é a notícia de que ontem teve uma reunião no gabinete de crise e que foi sinalizada a possibilidade de adiamento dessas aulas. No entanto, até o início desse programa, não foi possível identificar a publicação de um decreto que avalize essa decisão da reunião, né? O decreto é um ato administrativo praticado pelo prefeito municipal. Então, a gente está na expectativa de que esse ato seja publicado, com ou não, com ou sem o adiamento, né? E o que a gente pode adiantar é que, se esse adiamento for realmente confirmado e se estiver escorado no que foi mencionado, né, pelos veículos de comunicação em campos, por conta de se buscar aí a vacinação de crianças nessa faixa etária de 5 a 11 anos, ao ver do Ministério Público, isso está em dissonância, né, completa com as orientações do governo federal, do Conselho Nacional de Educação, do Conselho Estadual de Educação, da Secretaria Estadual de Educação, das regras que regulamentam o Covid, da própria lei emergencial, né, que ampara a aplicação de medidas restritivas, desde que hajam, porque as medidas restritivas, elas estão permitidas desde que haja subsídios técnicos e científicos para isso. E subsídios técnicos e científicos são indicadores objetivos, não posicionamentos subjetivos de autoridades sanitárias. Indicamentos objetivos dizem respeito a números de leitos leitos disponíveis, números de casos de Covid, números de óbitos, e volta a dizer, algumas unidades, já que todas parecem compatível com a violação do direito à educação no modelo presencial. Então, o campus estaria se caminhar nessa direção completamente na contramão do cenário nacional. Escandalosamente na contramão. Fica até esse contrassenso, por exemplo, a criança que iniciou o ano letivo agora com 4 anos e 11 meses, né, então, ele faz 5 anos em março, ela poderia estudar em fevereiro, não pode mais estudar em março. Esses são os questionamentos quanto a essa questão da faixa etária. Por que autorizar de 0 a 5 e restringir de 5 a 11? Porque, na verdade, a ideia pode ser, né, de que a vacinação, a ideia seria vacinar antes da frequência às aulas, né? Só que isso, ano passado, as aulas voltaram, né? Todas as aulas voltaram, foram permitidas sem que existisse sequer a vacinação liberada, né? Então, assim, a situação de lá para cá, enquanto a gente tenha visto o aumento do número de casos de contaminação, né, não são esses os únicos critérios e genericamente apontados, né, sem apresentação de números específicos, que geram a mudança na classificação de risco de campos no estado do Rio de Janeiro. Campos, volto a repetir, no estado do Rio de Janeiro não se encontra classificado com risco suficiente para justificar o não comparecimento das crianças às aulas presenciais. Doutora Nick, se o município admitir que a questão é de estrutura, junto ao andamento da pandemia, no seu ponto de vista, há possibilidade de se pensar novamente em ensino híbrido ou isso está totalmente descartado? Não, se o município não cumprir o TAC, né, voltamos ao TAC. O TAC é um termo de ajustamento de conduta celebrado entre o Ministério Público e o município de Campos, assinado pelo chefe do Poder Executivo.
foi feito um TAC ano passado, no qual o município de Campos se comprometeu a, no início do ano letivo de 2022, estar com todas as suas escolas da rede pública municipal em condições mínimas de funcionamento, com relação à sua estrutura física. Então, se esse TAC não for cumprido, o passo é executá-lo judicialmente, né? Cobrá-lo junto à justiça, estabelecendo multa e outras responsabilizações pelo descumprimento aos gestores públicos, decorrente do não cumprimento efetivo do compromisso. Então, caso o município indique que não conseguiu cumprir, o passo seguinte será a execução do TAC. Ok, são 8h28. Nós precisamos fazer uma pausa bem rápida, Nick. Te peço licença aí rapidamente para a gente fazer esse intervalo e na volta a gente fecha aí a sua entrevista. E eu fico aqui ouvindo e participando e, claro, né, questionando também. No meu tempo, e não é que eu esteja tão velho assim, Dona Nazira colocava cada turma numa fila assim, para catar piolho, passar aquele pentezinho fino, aquilo doía, que era beleza, e chora e reclama para você ver. Hoje tá essa polêmica, todas as coisas me parecem que tecnologicamente, cientificamente melhoraram, né, mas, sei lá. São 8h29. Voltamos já no oferecimento de Proteus, Unimed, Laboratórios Plínio Bacelar e Unicred Norte Lagos.